Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o movimento fim dos jogos, parar os fins dos jogos. Que coisa estranha, o que quer dizer isso, né? Na verdade, estão preocupados porque muitos jogos que dependem de servidores, depois de um certo tempo, não tem mais tanta gente assim comprando o jogo, então a empresa que é dona do jogo decide encerrar o jogo, né? Fala, ó, vamos desligar o servidor, não vai funcionar mais o jogo, se você comprou o jogo, deixou de funcionar, né? E isso daqui é um problema que acontece com todos os softwares, tá? O pessoal está falando com um jogo aqui, mas na verdade qualquer software tem esse problema. Você compra um software, você usa ele durante um tempo, mas depois de um tempo pode acontecer da empresa fechar as portas e aí não vai ter mais atualização, não vai ter mais nova versão, não vai ter um servidor se esse software precisa de um servidor e coisa e tal. E aí no final das contas meio que o software morreu, né? Só que isso é uma realidade da indústria de software, não tem como mudar isso daqui. Vamos entender esse caso aqui, porque eles estão querendo que o governo resolva esse problema. O governo não resolve problema nenhum, meu amigo. Pois bem, qual que é a história aqui, né? A confusão toda começou com um jogo chamado The Crew, da Ubisoft, né? Mas assim, foi meio que a gota d'água. Esse problema já vinha acontecendo com vários jogos, né? E acontece realmente com vários jogos, com vários softwares também. A verdade é essa, porque qual que é o dilema do software, né? A empresa que produz o software, ela tem um custo grande no início para desenvolver o software, mas depois ela tem um custo constante ao longo do tempo, que é a manutenção daquele software, né? Você manter um software é uma coisa que tem dinheiro, que custa dinheiro. Primeiro, quando você tem um software como é o jogo, que tem um servidor, o servidor é uma máquina, ela exige energia elétrica, você tem que alugar o servidor, então tudo isso tem um preço. Mas mesmo quando é um software que você instala na sua máquina, você manter o software tem custo também. Ah, mas você não está mudando nada do software. Mas a versão do Windows muda, a versão do Linux muda, as ameaças que tem no mundo mudam, então né, todo software requer atualização. Então esse é o dilema. Você tem um software que a pessoa paga uma vez só e quer ter aquele software para toda a vida dela, isso é irreal, não faz sentido, né? É muito importante você avisar o prazo de validade disso daí. E isso acontece com jogos também, né? Então ele fala aqui, ó, como abordamos na publicação, por que tudo está virando software por assinatura? Essa é uma outra alternativa. O software por assinatura, você pagando a assinatura mensal daquele software, você resolve esse problema do custo que o software tem para sempre, né? Porque todo software tem custo ao longo do tempo. Você tem um custo inicial mais alto, é verdade, para desenvolver o software, mas depois você continua tendo custo ao longo do tempo. Se você tem uma assinatura, se você vai pagando aquilo mês a mês, você resolveu o problema. Mas o pessoal não gosta também, o pessoal gosta de comprar o software e é meu, eu tenho direito a ele. Só que não tem como equalizar essas coisas. Enquanto você tem muita gente comprando o jogo e coisa e tal, e está entrando dinheiro no provedor, né, na fabricante do software, tá beleza, mas uma hora vai chegar a situação que aconteceu com esse jogo The Crew, que simplesmente não tem mais gente comprando o jogo. O jogo já é um jogo antigo. A base de jogadores, tem muita gente que continua jogando, que gosta do jogo, que quer continuar e coisa e tal. Mas só que ninguém bota dinheiro nisso daí. Então a empresa que fabrica o jogo fala, não, pô, não vou ficar mantendo esse troço se não está entrando dinheiro. Uma hora ele é desligado, né? Aí eles avisaram, parece que no dia 14 de dezembro de 2023, que o jogo seria completamente encerrado em 31 de março, né? Então o jogo que tinha 10 anos de vida e 12 milhões de usuários, ele estava à venda ainda, mas quem comprou um pouco antes se ferrou, comprou um jogo que tinha durabilidade de alguns meses e acabou, né? Mas eu posso dizer para vocês que muito provavelmente, se essa pessoa que comprou um pouco antes quiser entrar, quiser reclamar lá na Steam para pegar o dinheiro de volta, a Ubisoft vai devolver. Por quê? Porque tipicamente o que acontece com esses jogos quando você lança o jogo, um monte de gente compra e coisa e tal, então tá entrando dinheiro, beleza e coisa e tal, mas muito provavelmente o número de pessoas que compram esse jogo hoje em dia é muito pequeno. É uma pessoa ou outra só que está comprando. Exatamente por isso que eles estão desativando o jogo. Não paga mais, não cobre mais a manutenção do jogo, né? Então, isso daí foi a fagulha que criou esse movimento Stop Killing Games, né? Só que o problema é esse, é um problema econômico, ou seja, você tem um custo para manter esses jogos indefinidamente. Qualquer software tem um custo
para você manter esse software, né? E aí você tem essas duas alternativas. Uma alternativa, na época que eu produzia software, eu já fiz isso, tá? Eu tinha um software que eu desenvolvi sobre análise de riscos quantitativo aqui no Brasil. Chegou a ser bem vendido, tinha bastante gente usando o software. E como é que era o modelo que eu fazia? Eu fazia um modelo intermediário. Você tem o preço que você paga do software, e aí depois você paga para ter as manutenções e atualizações ao longo do tempo, né? E é um valor menor para você ter as atualizações, porque faz sentido, como eu falei para vocês, realmente a estrutura de custo de você desenvolver um software, no primeiro momento é muito alta, porque você gasta muito dinheiro para desenvolver aquele software, mas depois que ele cai em manutenção, você continua tendo uma despesa, você continua tendo que fazer manutenção do software, né? Mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar, eu não posso ficar pagando eu por isso daqui, por uma coisa que já passou, né? Que ninguém compra mais. Aí, ou seja, você tem o pacote de manutenção. Mas o que inevitavelmente acontece nesses casos? O pessoal para de pagar a manutenção. Aí chega uma hora que você fala, eu fiz um comunicado, falei, olha, vou fazer a manutenção até tal data, a partir dessa data acabou o software. E hoje em dia não tem mais. As pessoas que compraram software, que tem eles instalado na máquina dele, beleza, pode ficar usando aí, mas não tem mais atualização, eu não me responsabilizo mais por ataque, não posso me responsabilizar mais por nada, porque o software foi descontinuado, né? Então essa é a situação. Com os jogos acontece a mesma coisa, né? Eu imagino que o jogo aqui é um negócio muito maior do que o meu, um dinheiro muito maior, mas é basicamente a mesma lógica. Você tem o custo inicial do software, mas tem o custo, tem o custo da manutenção depois disso. Ainda mais um jogo que você precisa ter servidores para manter o jogo funcionando, né? E aí o pessoal coloca aqui, ó, como é que eles querem evitar o fim dos jogos sem penalizar as empresas, né? Aí eles estão dizendo aqui, ó, que se os consumidores soubessem na hora da compra sobre o prazo de validade, eles poderiam fazer a escolha na hora consciente. Isso é fácil. Toda empresa, quando lança o software, fala, ó, o prazo máximo é 5 anos. Provavelmente o prazo desse jogo lá no início já era 5 anos. Aí quando deu 10 anos de jogo, não tem mais ninguém comprando, o cara falou, não, agora valeu, agora acabou o prazo de verdade, né? Não vai mudar nada isso daí. Esse pessoal está querendo usar o governo, está falando não porque a fabricante é francesa, e daí tem as leis na França são muito rigorosas, leis de consumidor, e vamos exigir que a empresa mantenha o jogo e não sei o que lá e coisa e tal. Uma besteira, isso não vai mudar nada, não vai resolver problema nenhum. A questão toda é econômica. O que a empresa pode fazer é o seguinte, vocês querem manter esse jogo aqui? Beleza, o custo vai ser tanto por mês. Aí se o pessoal bancar, o servidor, pronto. Eu acho que eles poderiam liberar o código-fonte da empresa, mas aí que tá. Você tem um outro problema quando você faz esse tipo de liberação do código-fonte, né? Que é a responsabilidade sobre isso, né? Ou seja, a pessoa, se você liberar o código-fonte, as pessoas vão ter dúvida sobre aquele código-fonte, vão querer acionar você vai ter custo de novo num negócio que você não está ganhando dinheiro nenhum no final das contas, né? A única solução seria alguém querer comprar o jogo. Se alguma outra empresa quiser comprar esse jogo, indenizaria a empresa original e continuaria com o jogo. Mas aí que tá. Se é um jogo que já tem tanto tempo, que já não está vendendo tanto, não faz sentido ter. Eu acho uma besteira isso daqui. Aqui, ó, parar o fim dos jogos não será uma tarefa fácil. Pois é, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque é uma coisa que não tem solução. É um problema econômico, né? A única maneira que você teria é justamente se tivesse uma mensalidade no jogo. É a alternativa. Mas o pessoal também não gosta de mensalidade. Não tem jeito, pô. Todo software é temporário, ele tem um ciclo de vida. Ele é criado, é usado durante um tempo e depois acaba. Jogos também são assim, né? Não tem como a pessoa achar que eu comprei um jogo há 10 anos atrás e agora a empresa não existe mais e coisa e tal. No final das contas, eu entendo a dor do pessoal aqui, mas não vejo muito como eles possam resolver isso aqui, não. O jogo vai acabar, talvez esse daqui, com essa confusão toda que eles estão arrumando aqui, talvez eles consigam uma sobrevida nisso daí, mas o problema em si continua acontecendo. Tem jogos ótimos que simplesmente ninguém joga mais. Você vai aí, pouquíssimas pessoas jogando, né? E isso é triste para quem joga o jogo, mas não tem jeito, é o ciclo normal de jogo. Descobre outro jogo, procura outro jogo. É alternativa nesses casos.